Se você desenvolve com React, se você programa seja com React ou React Native, se você ainda não conhece o Zustand aí, ou o Zustand, como você queira chamar aí, é importante que você pare tudo que você está fazendo agora aqui para prestar atenção, porque isso aqui vai te salvar. E o poder que isso aqui tem é bizarro. Então, bora lá para a gente conhecer como que a gente vai utilizar esse gerenciador de estado, o quanto é fácil, o quanto é poderoso esse cara dentro do seu projeto. Fala, turma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje, ó, tô ansioso porque é um cara que eu gosto bastante de utilizar, que é o Zustand aqui dentro das nossas aplicações, seja com React ou React Native, você consegue usar basicamente da mesma forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ele basicamente é o gerenciador de estado, né? Então é muito comum, por exemplo, a gente querer compartilhar informações dentro dos nossos componentes, entre as aplicações, de forma global, né? Ou seja, eu tenho um e-commerce, por exemplo, lá no Reader eu tenho o meu carrinho de compras que mostra aquele númerozinho, quantos itens tem no carrinho, e aí eu quero chamar essa informação, né? Pegar os dados do meu carrinho para mostrar lá. Ah, eu quero em outra página que não se conversa, outro componente, pegar os dados do carrinho, as informações, eu posso também. Então eu tenho um estado, por exemplo, né, os dados espalhados de forma global. Em qualquer componente eu peço para minha store, ele me manda os dados que eu tenho fresquinho ali e aí eu utilizo na minha aplicação, sem que eu tenha que ficar passando via propriedade, aí causando, né, aquele prop drilling, né? Então o Zustand, basicamente, ele é esse gerenciador de estado. Dois caras que a gente utiliza muito no lugar desse cara aqui, que é basicamente o Context API, mas o Context API, ele de fato não é focado em performance. O Context API, de fato, se a gente lê na documentação, ele nem é um gerenciador de estado, tá? Então, claro, dá para a gente utilizar, mas quando a gente tem coisas mais complexas, vamos se dizer, o Zustand ou o Redux é essencial, tá? Então o Redux é outro gerenciador de estado muito utilizado no mercado, que basicamente é como se fosse o Zustand aqui, mas o Redux traz algo que é chatinho, né? Que é a complexidade que ele traz para o projeto. Então, a fazer a configuração do slice, do store, é algo que vai deixando o projeto complexo de usar, tá? Já o Zustand, ele tira isso aqui, essa abstração basicamente, e ele traz algo que é muito simples da gente configurar e muito poderoso para nossa aplicação. Então, bora conhecer isso aqui, se inscreve aí no canal que eu tenho certeza que você vai aprender bastante hoje aí e compartilha com seu amigo também. Vamos lá? Então, olha só, eu tô aqui com ele aberto. Para começar aqui, eu tô rodando o meu projeto. Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, tá? O projeto do jeito que tá? Só pra gente poder ver. Então, tudo isso aqui é visual, tá? Nada acontece, ó, nada acontece, só pra gente não ter que sair do zero e focar no Zustand aqui, beleza? Então, olha só, dentro do app.tsx, eu criei um projeto com o Vite. Dentro do app, eu só chamo um componente chamado TaskList, que é esse carinha, ó, Components, Task e Index, tá? Aqui dentro, então, se a gente olhar, eu tenho um useState, que pega ali um valor vazio, e eu tenho aqui, ó, você tem 0 tarefas em aberto, então é um texto escrito, né? Eu tenho um formulário aqui com um input, tudo que você digitar aqui eu salvo dentro do nosso useState, então digitar alguma coisa ali a gente salva dentro do useState. Nada demais, né? Eu tenho um botão aqui também, que quando você clicar em adicionar, ele vai chamar, ó, a função handle add task. Então ele chama uma função que também não faz nada, tá? É só uma função para a gente deixar. E aqui embaixo eu renderizo, né, esse componente chamado task item. Esse task item aqui, ó, se a gente abrir ele aqui, ele é onde vai aparecer a nossa lista de tarefas que eu tenho. Então tem a nossa UL, deixa eu trazer um pouquinho pro lado aqui, ó. Tem a nossa UL e dentro tem a LI, né, que é cada itemzinho, ó. Então eu tenho uma tarefa que é uma LI, estudar JavaScript, excluir e editar. Então é fixo, né? Nada demais. Isso aqui a gente vai agora utilizar as funcionalidades, deixar isso aqui dinâmico, né? Então eu quero adicionar a tarefa, eu quero poder excluir, editar e usando, né, de forma global a nossa store com o Zustand, tá? Então o primeiro passo aqui, a gente vai instalar dentro da documentação, ó. Vou copiar aqui o comando, ó. Simples demais. Vou parar de rodar o projeto, ó. npm install, ou até, né, copiar e colar aqui que é mais fácil. Então vamos instalar dentro do projeto. Vou rodar de novo. Deixa o seu like aí, que eu sei que enquanto tá instalando você não deu o like ainda. Então, já rodou aqui, ó, e eu vou atualizar, tá? Nada demais, perfeito, show de bola, beleza? Então só pra gente ver, agora a gente vai começar a configurar. Então dentro do SRC eu vou criar uma pastinha chamada store, e dentro dela eu vou chamar aqui de task.ts, beleza? Por que store? Porque a gente pode ter várias, né? Eu posso ter uma store de lista de tarefa, uma de carrinho de compra, a gente pode ter várias, tá? Então vamos separar aqui para nossa de tarefas. Então agora a gente vai importar aqui do nosso Zustand, a gente vai trazer aqui um carinha chamado create, e aí eu vou começar. Vamos criar aqui umas tipagens, então type task, eu quero que tenha uma lista de tarefa, tenha um ID, quero que seja uma string ou number, por exemplo. Number. E eu quero que tenha uma propriedade chamada text, que vai ser uma string, beleza? E aí também eu quero criar aqui, type, vou chamar aqui de task store, que ele vai ter uma nossa lista de tarefas. Então, tasks,
que vai ser do tipo task, só que vai ser um array, beleza? Então aqui a gente cria uma tipagenzinha bacana para nossa task store. E agora a gente pode começar a criar ela então. Então export const use task store igual create, abre e fecha parênteses, e aqui é que vem a mágica, tá? Então aqui dentro do nosso create, a gente vai abrir uma função anônima, porém, ao invés de chaves, a gente vai usar parênteses aqui já para retornar algo, tá? Então aqui dentro, abro chaves aqui dentro, e eu vou retornar por enquanto apenas a nossa tasks aqui, ó, tasks aqui, beleza? Vai começar aí com um array vazio. Legal? Então, a gente vai utilizar sempre essa nossa store como se fosse um hook, consumindo como se fosse um hook. E é isso, acabou. A gente está configurado aqui. Falta, como a gente está usando o TypeScript, passar a nossa tipagem, né? Eu vou falar que esse nosso create aqui, ó, abre o sinalzinho de maior menor, ele vai respeitar o que a gente tem na nossa tipagem aqui da Task Store. Então, agora se eu tirar aqui, ó, eu der um Ctrl espaço, ele já fala que eu posso ter uma propriedade tasks, que ela é um array, né? Vou começar vazio aqui sem nenhuma tarefa, tá? Então, salvamos aqui agora. Vamos lá dentro, por exemplo. Vamos dentro aqui, ó. Você tem 0 tarefas. Eu quero mostrar a quantidade de tasks que eu tenho na minha array. Então, lá dentro, components, index aqui da tasks, a gente pode vir aqui, ó. Você tem 0 tarefas. É aqui que eu quero mostrar o número, né? Então, vamos importar. Eu vou importar aqui, ó, nosso hook. Ponto barra. Vamos acessar aqui o store, task. E a gente traz o nosso hook aqui, ó. E aí eu uso como hook. Olha que legal. Const igual use. Opa. Use Task Store, e aí eu posso usar de várias formas, né? Então eu posso pegar diretamente o nosso estado, por exemplo, pegar a nossa Store, olha que legal. E aí eu posso acessar aqui, ó, abre e fecha o chave, Store, ponto, ele já tem a nossa lista de tarefas, ó, que se eu coloco o mouse em cima, ele fala que ele é um array de tarefas, e aí eu quero acessar ponto length, né, que é o tamanho, né, a quantidade de itens que tem no array. Então se eu salvar isso aqui, ó, e eu atualizar, já tá 0 lá. Se eu colocar uma tarefa fictícia aqui por enquanto, ó, vou dar um enter aqui, ó, colocar um ID 1, vou colocar aqui o text, estudar PHP, vou colocar aqui, tá? Então, vou salvar isso aqui agora. Você pode ver que agora eu tenho uma tarefa dentro do nosso estado, né? Se a gente olhar aqui dentro do componente, eu estou consumindo a nossa store, consumindo o que a gente tem dentro do estado, tá? A nossa tasks aqui. Se eu olhar, ó, você tem uma tarefa em aberto. Olha que legal, né? Se eu tivesse mais aqui, ó, vou duplicar aqui, ó, colocar o ID 2 e eu vou salvar. Olha lá, você tem 2 tarefas, tá? Então já está consumindo o nosso Zustand aqui. Olha que legal, que forma fácil, né? É só eu consumir aqui. E aí, o que a gente pode fazer, se você não quiser consumir e aí acessar store.tasks, a gente pode desconstruir. Por exemplo, eu posso abrir e fechar chaves, pegar diretamente a nossa tasks. E aí eu posso, ó, acessar diretamente tasks.length. Também funciona, tá? Mesma forma ali, ó, consumindo perfeitamente. O que a gente pode fazer é, eu quero cadastrar uma tarefa. Então, agora a gente pode vir aqui, deixa eu só zerar aqui a nossa lista de tarefa. E vou dar uma vírgula aqui. Então agora eu quero ter uma função que faz algo. Então, vírgula, eu quero ter uma função aqui, vamos dar um nome para ela de add task, por exemplo. Tá? Task, 2 pontos, abro e fecho uma função anônima aqui, tá? Essa add task, como eu quero adicionar uma tarefa dentro aqui, eu quero que você me mande o texto, né, que você quer adicionar. E aí, deixa eu só tirar aqui para não atrapalhar, minimizar aqui, ó. Eu quero que você me mande um texto, tá? E aí, como que eu posso utilizar aqui para a gente poder fazer? Então, ao invés da gente criar uma função comum aqui, o próprio create, ele manda para a gente, dentro aqui desse parênteses aqui, ó, um carinha chamado set. Tá? O set nada mais é do que uma função aqui do próprio Zustand, tá? Para a gente poder atualizar o estado, ou seja, atualizar tarefas, aqui a nossa propriedade tasks, né? Por exemplo, colocar itens aqui dentro, né? Então a gente recebe o estado atual, então eu recebo o que eu tenho aqui dentro, se eu quiser acessar, e eu também atualizo esse cara aí, retorno o novo valor do estado atualizado, tá? Então, ó, usamos ele aqui, eu vou só reconstruir aqui agora, ó. Vamos lá, add task, 2 pontos, abro aqui, recebo o nosso text que a gente falou, igual, abro a nossa setinha aqui, e aí uso set, abro e fecho parênteses aqui, e agora em volta, ó, a gente recebe outra funçãozinha aqui, e aqui dentro eu recebo parênteses de novo, e não chaves, tá? E o set, a gente pode ter acesso ao estado. Lembra que eu falei que eu posso ter acesso ao state? Por exemplo, acessar a propriedade tasks aqui, ó, eu posso ter acesso. E aí aqui dentro, abre e fecha parênteses, né? Abre e fecha chaves. E aqui dentro eu posso manipular. Por exemplo, eu posso manipular tasks aqui, ó. Quando eu clicar aqui, por exemplo, só fictício aqui, eu quero colocar dentro do nosso array alguma coisa. Quero colocar, por exemplo, um objeto com ID 1 e com o text aqui test. Vou colocar, por exemplo, né? Só pra gente ver isso aqui acontecendo, tá? Então, só pra gente ver mesmo, beleza? Então,
salvei isso aqui agora. E como a gente está usando o TypeScript, a gente adicionou uma propriedade nova à nossa Task Store. Então, eu preciso colocar aqui, ó, que agora eu tenho uma função chamada addTask, beleza? Dois pontos, que ela é o quê? Ela é uma função, ela não devolve nada, ela não tem nenhum return, então ela devolve void, tá? E aqui dentro do parênteses, espera alguma propriedade? Espera, né? A gente manda um text aqui, ó. Então, espera uma propriedade text que eu quero que seja uma string. Show de bola. Mesmo que a gente ainda não está usando, né, as propriedades, porque a gente está só fazendo fictício só para a gente ver. Vamos testar isso aqui agora? Então, salvei. Se eu voltar aqui agora, eu posso pegar do nosso useTaskStore, olha que legal, vírgula, addTask, e aí eu posso usar. Olha que sensacional. Eu posso vir aqui, então depois, quando você clicar aqui na função, eu vou chamar esse nosso método addTasks, e eu quero passar o que você digitou, que vai estar dentro do nosso useState newTask lá. Então, se eu salvar isso aqui agora, salvei aqui e vamos testar. Então, quando eu clicar em adicionar aqui, ele vai chamar a nossa função lá da nossa store, addTask. Basicamente aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai atualizar o nosso estado, que é a nossa lista de tarefas, colocando, por enquanto, uma tarefa fixa, né? Então, vamos salvar. Ó, você pode ver que aqui eu tenho, ó, 0 tarefas, né? Então, se eu adicionar qualquer coisa aqui, ó, adicionar, olha lá que legal, você tem uma tarefa. Então, ele adicionou. Legal, né? Só que eu não quero, né, pegar e adicionar uma tarefa fixa. Então, o que a gente pode fazer é, se eu falei que eu espero que você me mande uma propriedade text, eu já estou mandando, ó, uma propriedade text, ó, um texto aqui, que basicamente é o que eu digitar no campo, eu estou mandando lá. Então, dentro da propriedade text, eu recebo esse texto. Então, o que eu quero fazer aqui agora, ó, tasks, abre e fecha o nosso array, e aí o que eu quero fazer? Eu quero manter, caso já tenha alguma tarefa cadastrada, e adicionar a mais essa que você me mandar. Então, state.tasks, tasks, vírgula, então estou mantendo tudo que já tem no nosso array, vírgula, abre e fecha o chaves, quero passar um ID, por exemplo, date.null, né, só para ele criar um ID, vírgula, e eu quero colocar também a nossa propriedade text, dois pontos, que vai vir na propriedade que a gente chamou de text. Beleza? Então a gente adiciona dentro da propriedade text o texto que você me passou e o ID, só para ter um ID único ali, a gente tirou um date.null, tá? Salvei isso aqui agora e bora testar isso aqui, ó. Então se eu salvar, vou atualizar. Se a gente olhar aqui, ó, tenho 0 tarefas, né? Então, se eu adicionar qualquer coisa, cliquei, uma tarefa. Se eu adicionar mais alguma coisa, cliquei, 2 tarefas. Sensacional. Então, a gente já está adicionando. Vamos exibir as tarefas que eu estou cadastrando? Então, vou voltar aqui, vou voltar lá para o nosso index. Se a gente olhar, ó, nem é aqui que lista a nossa tarefa. É lá dentro do componente task item. Então, vamos em task, item, e é aqui que eu quero mostrar minhas tarefas. Olha a facilidade. Eu só importo o nosso store, ponto, trago o nosso store aqui, task, pego o nosso hook useTaskStore e utilizo. Olha só, olha a facilidade. Igual useTaskStore, pego aqui a nossa lista de que eu quero pegar a propriedade, tasks, que é onde tem a nossa array, e agora eu posso usar. Então, eu vou copiar aqui o nosso li, que é o nosso objeto, né, que é a nossa tarefa, abre e fecha o chaves, tasks.map, já que ele é um array, abre e fecha parênteses. Aqui dentro eu recebo cada task, que eu vou chamar, né? Task. E abre e fecha parênteses para a gente retornar aqui o nosso HTML, tá? Então, deixa eu dar um tab legalzão aqui. Deixa eu dar até mais um tab aqui, ó. Salvei isso aqui agora, tá? Então, primeiro item aqui, eu preciso passar a propriedade key, né? Que é o React pede. Então, task.id. Aqui no estudar JavaScript, eu quero que seja o nome da tarefa. Então, abre e fecha. Task.text, que é o nome da propriedade. E eu vou salvar isso aqui para a gente visualizar. Então, ó, se eu atualizar isso aqui agora, e eu colocar aqui, por exemplo, estudar React.js, e eu adicionar, olha lá. Se eu colocar aqui estudar React Native, e eu buscar, olha lá que legal. Então, olha que sensacional, né? A facilidade. Então, o nosso estado, a nossa store, ela tá lá em cima do projeto, basicamente, né? Então, a gente pode pedir para a nossa store e eu receber os dados e eu utilizar na minha aplicação. Percebe que são componentes diferentes. A gente tem o componente index aqui do task, que aqui eu consumo também a nossa store, consumo aqui para a gente mostrar o tanto de tarefa que eu tenho em aberto e também eu uso o método para adicionar uma tarefa. Beleza. E outro componente aqui dentro, ó, task item, por exemplo, lá aqui eu importo a nossa store também e pego a nossa lista de tarefa e uso, né, também esse nosso store. Então, toda vez que alguma parte da minha aplicação atualizar a nossa store, como adicionar uma tarefa, a gente vai ver aqui para remover e editar também, ele vai refletir em toda a minha aplicação que consome a nossa store. Então, isso é muito bacana de forma global, né, esse gerenciamento de estado de forma global e de uma forma muito fácil. Então, dessa forma, a gente já tá, né? Se eu atualizar por enquanto eu perco, né? Então, a gente já tem, ó,
salvando aqui. Olha que sensacional, né? E para a gente fechar com chave de ouro aqui, vamos fazer como que a gente pode excluir e editar. Então, eu vou vir aqui no nosso tasks aqui, ó. Deixa eu tirar aqui de novo, né? Vamos fazer para remover primeiro. Então, eu vou falar aqui, ó, que a gente vai ter uma função chamada remove task, que eu quero que seja um retorno void. Eu quero que você me mande, por exemplo, um ID, que ele é um number ou string, para remover, tá? E ó, você pode ver que agora eu falei que eu tenho mais um item na nossa task store, e aqui já tá acusando erro porque eu não tenho. Então, vírgula, remove task, dois pontos, abro aqui, ó, eu espero receber um ID, certo? Set, abro a nossa função, abro e fecho parênteses, e abro e fecho chaves aqui dentro. Aqui dentro eu posso acessar o nosso state, né, pra gente acessar os dados, e aí agora eu posso fazer. Então, eu quero mudar aqui o nosso estado chamado task, eu quero alterar o estado chamado task, por exemplo, e aí aqui dentro dele eu vou acessar o nosso state.tasks.filter, por exemplo, a gente pode utilizar, e aí eu vou acessar cada task, eu vou devolver cada task.id que for diferente do ID que você está me mandando aqui. Então, nada mais é do que quando você clicar em remover, você vai me passar o ID do item que você quer remover, certo? Então, eu vou acessar toda a nossa lista de tarefas e vou filtrar lá com o JavaScript e eu vou devolver todas as tarefas que são diferentes desse ID. Então, esse ID, a tarefa que tem esse ID, eu não vou ter mais na lista. Então, o filter, ele filtra com base na nossa condição, né? Então, ele vai devolver para a nossa lista de tasks todas as tarefas onde o task.id é diferente da que você me mandou. Porque aqui você me mandou, eu quero remover. Então, não deixo mais na lista. Ele retorna todas elas, menos a que você me mandou, tá? Então, se eu salvar isso aqui agora, a gente pode testar. Salvei. Vamos lá no nosso item, que aqui é onde a gente tem um botãozinho de excluir, né? Vou importar a nossa função remove task. E aí, quando eu clicar em excluir, ó, on click, tem aqui uma função anônima, vou chamar o nosso remove task. E eu preciso passar o ID, né? Então, o ID eu tenho acesso através do task, ó, task.id, e eu mando lá para a nossa função. Então, se eu salvar isso aqui agora, vou colocar aqui algumas coisas, ó, vou adicionar algumas coisas aqui. Beleza. Ah, quero excluir esse aqui, ó. Cliquei, já excluiu. Cliquei. E você percebe que o nosso estado aqui em cima, ó, ele vai refletindo também, porque a gente está removendo o item da nossa lista. E aqui onde a gente consome também, já atualiza. Então, olha que legal. Já não tem mais nenhuma. E aí, para finalizar, vamos fazer o editar aqui de uma forma bem simples, né? Vamos dizer. Então, eu quero que você também tenha aqui um edit task, por exemplo, tá? Não devolva nada. Eu quero que para você editar, eu quero que você me mande um ID, que seja um string ou number. E também eu quero que você me mande aqui o novo text, né? Que eu quero que seja um string. O novo texto da tarefa que você quer mudar. Então, vírgula. Vamos lá no nosso edit task. Recebemos aqui a nossa função set. Primeiro, a gente recebe então o ID e o text. E aí dentro do set, a gente recebe a função. Aqui dentro eu posso acessar o nosso estado. E aí aqui dentro, abre e fecha o chaves e a gente pode modificar. Então, vou acessar a nossa lista de tarefas, que é o estado que eu quero modificar, que é a nossa tasks aqui. E state.tasks. Então, estou acessando o valor atual que tem aqui dentro, nossa lista, nossa array. E aí, .map, quero acessar cada tarefa, task.id. Se for igual ao ID que você está me mandando, então eu vou modificar. Vou pegar toda a nossa task e vou modificar a propriedade text com o texto que você me mandou aqui, tá? Caso não seja igual, não vou fazer nada. Então, 2 pontos, mantenho a tarefa aí do jeito atual. Então, isso aqui é só uma sacadinha para a gente fazer de forma enxuta, né? Então, eu acesso a nossa lista de tarefas e eu vou percorrer com o map cada item da nossa lista e aí eu vou acessar. Se task.id da vez que está percorrendo for igual ao ID que você está me mandando, que você quer alterar, então eu pego tudo que eu já tenho, né, que é o ID, e apenas modifico ali a nossa propriedade de text com o novo texto que você quer alterar aí, que você está editando. Caso não seja igual, então não é o ID que você quer, então eu só mantenho, né? Só retorno aí a nossa tarefa, não modifico nada. Beleza? Salvamos aqui agora, já está aqui na nossa Task Store, já criamos, automaticamente eu posso importar e utilizar. Olha lá, vírgula, e eu posso usar aqui o nosso Edit Task. E aí aqui no nosso botão editar, ó, eu posso ter aqui a nossa função onClick. E aí, para a gente não ter que criar aqui um botão de editar, eu vou criar aqui uma função anônima, chamar aqui o nosso edit task, e eu preciso passar o task.id, vírgula, e aqui eu preciso passar que você digite o novo nome da tarefa, né? E aí eu vou acessar um prompt aqui do próprio JavaScript, edit novo nome da tarefa, vírgula, task.text aqui dentro preenchido, tá? E caso não tenha, né, um text.text aqui dentro,
eu vou colocar aqui o task.text aqui, beleza? Então, ó, olha só que bacana. Basicamente, a gente vai abrir um prompt, que é do JavaScript, né? Aquele alertinha nativo. E aí, ele vai colocar lá dentro, né, o nome da tarefa. Caso não tenha, né? Então, a gente só coloca o nome da tarefa lá. Então, se eu salvar e eu clicar aqui, ó, a gente pode excluir. Se eu adicionar qualquer coisa de novo e eu clicar em editar, ó, ele abre o prompt já com a tarefa aqui dentro, né? E aí eu posso alterar, por exemplo, teste JavaScript. E eu vou dar um OK. Quando eu der um OK, ele vai mandar pra gente nesse campo aqui, ó, né? Ele manda o que tem aqui dentro. Ou seja, ele manda o nome da nova tarefa. Então, OK. E olha lá, já alterou. Então, a gente passa o ID, passa a tarefa que você digitou, que você quer alterar. A nossa store recebe aqui o ID e o text. A gente acessa a nossa tarefa, a nossa lista, e aí coloca lá dentro. Olha que legal, né? De uma forma muito simples e de forma global, a gente consegue, ó, trabalhar com estados e acessar essa nossa store, esse estado de forma global em qualquer componente, sem que os componentes se conversem. É só importar o nosso hook do Use Task Store e consumir os nossos estados, métodos que a gente tem. Tá? E se você quiser ter mais estados, você pode, tá? Por exemplo, eu quero que a nossa Task Store tenha, por exemplo, aqui uma nova, vou chamar aqui de slogan, que vai ser aqui uma string, tá? Então, eu tenho uma propriedade slogan, que é um estado, que é uma string, por exemplo, nome do projeto, sei lá, estou inventando. E aí aqui eu posso usar, ó, vou ter mais um estado chamado slogan, que vai começar, por exemplo, sem nome. Eu vou colocar o nome da loja aqui, ó, por exemplo, projeto sujeito. Só tem que dar a vírgula aqui no final. Então, salvei. Agora, ó, a gente tem mais um estado, né? Mais uma propriedade que eu posso consumir, além da tarefa e dos métodos. Tem um slogan aqui, ó. Já criei ele aqui, né? Comecei ele com uma string. Salvei. Se eu voltar, por exemplo, em qualquer lugar, ó, eu vou voltar até aqui, ó, no nosso componente app, por exemplo. Eu vou importar ele aqui, ó. Ponto barra, store, barra task. Trazer aqui o nosso use task store. E olha que interessante, né? Eu posso pegar aqui, ó, const igual use task store, trazer aqui o nosso slogan e eu vou colocar aqui em cima, ó, colocar aqui um fragment. Eu vou colocar aqui um H1, abre e fecha chaves, quero colocar o nosso slogan aqui para exibir. Então, se eu salvar isso aqui agora e eu voltar, olha lá, projeto sujeito, né? Eu tô com zoom aqui, beleza? Então, projeto sujeito, ó, já está consumindo o nosso estado aqui. Beleza? E se você quisesse ter um botão para alterar, a gente pode também. Olha só, eu posso ter, por exemplo, outro método aqui, por exemplo, change slogan. Change slogan. Não quero mandar nenhuma propriedade, vai devolver void. E aí eu vou criar aqui, ó, vírgula, change slogan. Recebo aqui, set. Abro aqui a nossa função, abro, fecho parênteses e abre e fecho chaves. Tá? Dentro do set, eu acesso o nosso estado, posso acessar aqui o nosso slogan, que é o que eu quero trocar, e eu quero trocar na mão aqui mesmo, ó, projeto sujeito programador, tá? Como a gente não está acessando o estado, eu vou até retirar aqui o import dele, beleza? E aí, vou salvar isso aqui. Agora eu tenho um outro método que eu posso usar. Por exemplo, aqui no nosso item aqui, ó, só para eu mostrar, tá? Ou até no nosso task index, eu vou ter um botão aqui, ó, um botão aqui, trocar slogan, olha só que bacana. E eu vou importar aqui do nosso Use Task Store, Change Slogan. E aí, quando clicar nesse nosso trocar slogan aqui, ó, eu quero dar um on-click e chamar essa nossa função. Então, se eu salvar. Então, percebe que aqui eu estou em outro componente. E aí, aonde eu consumo o nosso slogan é lá no app, que é outro componente. Mas como está tudo concentrado dentro da Store, em qualquer lugar que eu trocar, que atualizar, ele vai refletir minha aplicação. Então, se eu atualizar aqui, ó, eu posso adicionar as tarefas, ó, sem problema. Eu posso editar, ó, qualquer coisa, posso excluir, posso clicar em trocar slogan e olha aqui onde a gente está usando, já altera o slogan, né? Então, isso é muito legal da gente ter esse gerenciamento de estado de forma global e de uma forma muito simples, usando, né, os Usted aí, usando essa nossa store dessa forma aqui, sem que seja, né, igual a gente tem lá no Redux, que traz uma complexidade de criar várias configurações de arquivo. Aqui a gente tem de uma forma muito simples. E a outra alternativa é o Context API. Como eu falei, vocês têm um vídeo aqui no canal, então, ó, vou deixar aqui em cima, passando aí sobre Context API. E agora sim você aprendeu como utilizar os Usted aí dentro do seu projeto. Isso aqui serve tanto para React,
tanto para React Native, ou dá para usar com o próprio Next.js sem problema nenhum. Então agora, se inscreve aqui no canal, deixa seu gostei e comenta aqui qual que é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. E lembrando, né, que as vagas aí para você que quer aprender desde o extremo zero, sair pronto para o mercado, criar aplicações profissionais de uma vez por todas, aprender de verdade, os links estão aqui embaixo e aproveita porque as vagas são limitadas para a gente atender todo mundo. A gente sempre acompanha, dá todo o suporte para você realmente aprender e sair pronto para o mercado. E vou deixar 2 sugestões de vídeo passando aqui para vocês.